E aí, meus queridos, tudo bem? Para você que não me conhece, eu sou o Kennedy, está começando mais um vídeo aqui no canal. E o vídeo de hoje é o Perguntas e Respostas parte 3. Para você que não conhece como funciona esse vídeo, o vídeo é assim: eu separei 7 perguntas dos inscritos e vou estar respondendo elas aqui para vocês. Ok? Mas antes eu queria pedir para você, já deixa aquele like para me ajudar, se inscreve no canal se caso você não é inscrito e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Então vamos para o vídeo sem vinheta mesmo, já vamos para as perguntas. Pergunta de número 1 é do Joilson Santos, que inclusive é youtuber, e eu vou estar deixando o link do canal dele na descrição. Se você puder, se inscreva lá. A pergunta do Joilson diz assim: você acredita que quando chegar a 1000 inscritos o YouTube pode pagar R$400? Já pensou nisso? Obrigado pela pergunta. No caso, eu não sei se quando chegar a 1000 inscritos eu recebo R$400. Ainda não tenho esse número de inscritos, mas o que eu sei é que chegando a 1000 inscritos e tendo 4000 horas de visualizações nos seus vídeos, você pode mandar uma solicitação para o YouTube e o YouTube monetiza o seu canal. Como é que funciona? Você que está assistindo meu vídeo, quando você assiste algum vídeo no YouTube e esse vídeo tem um anúncio no começo ou no meio dele, significa que esse canal ele é monetizado, significa que esse vídeo é monetizado e a pessoa que fez o vídeo vai receber por esses anúncios, entendeu? Por você estar assistindo os anúncios e o vídeo dele, ok? Então, eu sei que o YouTube ele paga em dólar e você consegue transferir para nossa moeda, né, que é o real. Mas é isso, eu não sei se chegando a 1000 inscritos você recebe R$400. Eu sei que você recebe por visualizações, né, em dólares, depois que você cumpre aqueles requisitos que eu acabei de falar. Mas obrigado pela pergunta, irmão. Pergunta de número 2 é do Vitor, do canal Os Mito, que também vai estar no link da descrição. Caso você gostar do canal dele, se inscreva no canal, ok? A pergunta é: você pretende visitar algum lugar? Olha, eu pretendo visitar Fortaleza, assim, aqui do país, né? Eu pretendo visitar Fortaleza porque lá tem o maior parque aquático da América Latina. Eu tenho muita vontade de conhecer. Obrigado pela pergunta, amigo. Pergunta de número 3, que é do Robson, que é de um grupo do WhatsApp, né? Eu conheci ele através de um grupo evangélico que eu tinha no WhatsApp, e ele tem me ajudado bastante. A pergunta é: se ganhasse uma viagem para qualquer lugar do mundo com passagem de ida e volta, para onde iria? Bom, se eu ganhasse uma viagem para qualquer lugar do mundo, tenho muitos países que eu queria conhecer, tenho muita vontade de viajar bastante. Mas eu queria muito conhecer a Itália, principalmente na região de Roma, entendeu? Seria esse o local que eu iria escolher para estar passeando. Lógico que, como todo evangélico, eu queria ir para Israel também. Mas, se for para ser sincero mesmo, eu tenho muita vontade de ir para Itália, mais precisamente em Roma. Pergunta de número 4 é do Miqueias, do canal Dreamer, que inclusive o canal dele também vai estar na descrição. O link do canal dele vai estar na descrição. Ele tem traps lá, ele faz traps, né? E até quero fazer um convite, me autoconvidar, Miqueias, vamos fazer uma trap, eu e você. Me responde aí nos comentários, tá? Ou no PV também do WhatsApp, que ele é meu amigo particular, inclusive é meu primo também, tem me ajudado muito. Ele também participou da brincadeira Uma Palavra, um Hino, e vai estar no link da descrição também. Mas vamos lá, a pergunta: como se vê daqui 5 anos? Miqueias, daqui 5 anos eu não estou namorando, mas daqui 5 anos eu me imagino casado. Como assim? Daqui 5 anos você já quer estar casado? Eu quero dessa vez ser rápido, senão a mulher foge, né? Então vamos casar logo. Eu quero estar casado daqui 5 anos. Eu quero ter concluído os meus estudos. Para quem já assistiu os outros vídeos sabe que eu estou voltando a estudar. Me arrependo de não ter terminado os estudos, então quero concluí-los. E pretendo gravar um CD. Agora eu voltei para uma cidade bem populosa aqui, mais próxima do centro de São Paulo. Antes estava no interior, e agora aqui eu estou conseguindo de novo os contatos dos meus amigos que são produtores musicais, que são compositores e também são músicos. Então isso vai ajudar, e quem sabe em breve aí vai ter música minha no canal de minha autoria, ok? São essas coisas aí que eu pretendo ter um bom emprego também, fazer alguns cursos técnicos, entendeu? Mais ou menos isso daí. Obrigado pela pergunta.
Pergunta de número 5 é da Valquíria Alves, é uma pergunta muito interessante. Preste bem atenção, você que não saiu do vídeo até agora, preste muita atenção nessa pergunta. Que é assim, explica a diferença de tristeza e depressão. Vou tentar ser rápido. Segundo a psicologia, a tristeza ela é, de certa forma, momentânea e rápida. Segundo a psicologia, não é uma regra, não é uma lei, mas a tristeza ela pode durar até 2 semanas, entendeu? Já a depressão não, ela é algo que vem crescendo com o tempo, ela pode durar semanas, meses e até anos. O que acontece com a depressão? Há quem diga, e também é comprovado cientificamente por pessoas que entendem do assunto, que a depressão ela não é igual à tristeza. A tristeza ela pode ser adiada por um momento de alegria. Já a depressão ela não permite que você tenha alegria. E a depressão ela não mexe só com o nosso sentimental. A tristeza mexe com o sentimental, mas a depressão, além de mexer com o sentimental, ela também mexe com o físico. Há casos de pessoas que estão doentes fisicamente por causa de uma depressão que tiveram durante a sua vida. Então a depressão ela é tão grande que pode levar até a morte, porque tem pessoas que morrem de doenças por causa da depressão e tem pessoas que também morrem porque se suicidam pelo fato de estarem depressivas. Então eu quero abrir um parênteses aqui. Obrigado pela pergunta, espero tê-la respondida bem, mas eu quero abrir um parênteses aqui para falar de Deus. Nós confiamos no Deus que é o Deus do impossível. E Ele tem poder sim para curar a AIDS, o câncer. Ele tem poder para transformar vidas, para salvar vidas, para livrar das drogas, para livrar de morte. E Ele tem sim poder para curar da depressão. Então se você pode, procure a Deus. Nem falo procurar uma igreja, o que também é bom, mas se você for olhar para a igreja e para os homens, você vai se desanimar e possivelmente não vai conseguir ficar firme. Mas olhe para Deus, busque a Deus, porque Deus ele pode preencher o vazio do seu coração. Um filósofo russo, por nome de Dostoiévski, ai meu Deus, ele disse que existe um vazio dentro do coração de todo homem do tamanho de Deus. O que significa isso? Existe um vazio dentro de todos nós que só Deus pode preencher. Não é um pastor que disse isso, é um filósofo. Então entenda, se caso você não acredita em pastor, acredita mais em filósofo, é um filósofo que está dizendo para você, Deus ele pode preencher as lacunas do seu coração e pode curar da depressão. Obrigado pela pergunta, viu, Valquíria? Um beijo. Pergunta de número 6, do mestre José Marcos. Vou tentar ser rápido aqui. Ele é o meu mestre de jiu-jitsu, lá de Ibiúna. Um grande abraço a você, a todo mundo que é do Centro Olímpico aí de Ibiúna. Lá vocês têm treino de jiu-jitsu, karatê, capoeira e kickbox de graça. Você que é de Ibiúna, vá no Centro Olímpico, conheça o mestre José Marcos lá. Ele é um excelente profissional, um excelente professor. Ok? Obrigado por estar fazendo essa pergunta, mestre. A pergunta é, o que você pensa da pandemia, pastor? Bom, ele me chama de pastor... Oh, que barulho! Ele me chama de pastor porque, como eu sou da igreja, o pessoal lá me apelidou de pastor. Mas vamos lá. O que eu penso da pandemia? Imagine isso, eu vou tentar ser rápido aqui, tá? A pandemia é como se fosse uma bola de futebol. Imagina no meio de um jogo, é chute pra lá, chute pra cá, e de repente a bola para no meio do campo. Em alguma determinada posição do campo. Se eu sou do time desse lado, a minha intenção vendo a bola é chutar ela para esse lado, certo? E se eu sou do time desse lado e eu vejo a bola sozinha ali, a minha intenção é chutar para esse lado. Então é exatamente isso que está acontecendo. Essa pandemia, ela é real, sim. Nós temos que nos prevenir, sim, continuar usando máscara, lavando as mãos sempre que possível, higienizando com álcool em gel, né? Sempre nos precavendo, sim, porque realmente está matando. Porém, tem um jogo político muito grande por cima de tudo isso, por trás de tudo isso, que se eu fosse explicar, eu até tentei explicar assim, já tinha gravado esse vídeo, mas ficou muito longo, então eu cortei e voltei tudo do zero, porque outra vez, se caso vocês me permitirem e me perguntarem,
eu faço só explicando isso. Mas tem um jogo de política muito grande e cada lado está usando essa bola para chutar para o lado que lhe convém. Por exemplo, vou usar um exemplo rápido meu. As pessoas estão tendo que ficar em casa. Sendo assim, as pessoas estão procurando entretenimento em casa, certo? Então por isso eu já tinha um canal no YouTube e estou gravando mais vídeos. Porque assim eu sei que eu consigo abranger um público maior porque as pessoas estão em casa. Então eu sou uma das pessoas que estou usando isso ao meu favor. Entendeu? Da mesma forma, a política da direita usa a seu favor, a política da esquerda usa ao seu favor. A mídia tem usado muito isso a seu favor. A própria China usa isso ao seu favor. Hoje você pode ver que quem mais tem crescido por causa disso é a China. Porque o surto surgiu lá, pesca isso daí, ó. O surto surgiu lá, com 7 dias construíram um hospital. Estranho, né? 7 dias tão rápido assim já construíram um hospital pronto para acabar com tudo isso. Tá, conseguiram lá aliviar os casos e se espalhou pelos países. Aí, passou um certo tempo, hoje nós exportamos máscaras da China, exportamos remédios da China e exportamos aparelhos médicos da China. Então, dizem que é uma jogada política também da China, né? Porque a economia deles tem superaquecido, tem crescido muito com tudo isso. Porque eles estão ganhando muito dinheiro depois que esse vírus se espalhou, entendeu? Mas fica a deixa aí. E espero que você tenha entendido. Obrigado pela pergunta. Pergunta de número 7 do Gabriel Campos, que também já esteve aqui no canal. Já participou da brincadeira Uma Palavra, um Hino, que inclusive em breve vai voltar. Vou deixar o link do vídeo da brincadeira aqui e o link do canal dele também. A pergunta dele é: qual o momento em que você viu Deus na sua vida? Pois ele te usa muito, irmão. Manda um salve. Um salve, irmão. Obrigado. Deus abençoe pelas palavras. Tiveram vários momentos que Deus provou pra mim. Eu digo pra mim que Deus era na minha vida. Vou estar relatando um deles aqui e tentar ser rápido. Em uma certa ocasião eu estava saindo de uma igreja e 2 pessoas muito próximas de mim começaram a falar que o meu jeito de pregar era muito estranho, era muito diferente. Isso me entristeceu muito ao ponto de eu pensar em parar de pregar, certo? Passado um certo tempo, fiquei com isso na mente. Mas passado um certo tempo, eu saía da igreja, né? Normalmente eu saía da igreja. Minha namorada na época, né? A moça que era minha namorada na época, ela era da mesma igreja que eu, então eu levava ela na casa dela e ia pro ponto de ônibus para mim ir pro meu trabalho, pois eu trabalhava à noite, certo? No caminho da casa dela para o ponto de ônibus, um segurança de uma lanchonete me parou. A gente sempre se cumprimentava por educação, certo? E ele começou a conversar comigo, ele nunca tinha conversado comigo. Nisso a conversa foi ficando legal e tal, a gente foi conversando, o meu ônibus passou na avenida, eu vi o ônibus passando de longe, falei, nossa, perdi o ônibus para ir pro meu trabalho, meu Deus. Mas, já que aconteceu, vamos esperar o outro, né? Aí me despedi dele e fui pro ponto esperar o próximo ônibus. Nisso, outra pessoa que eu sempre cumprimentava por educação, porém não tínhamos um diálogo, era um rapaz que sempre estava no ponto no mesmo horário que eu, e ele começou a falar que era crente, era filho de pastor. Eu disse que era crente, filho de pastor também, e começamos a conversar sobre a Bíblia. Daí eu falei pra ele, meu pai é pregador e ele sempre diz que Deus complica, depois descomplica e no final ele explica porque complicou. Nisso, um rapaz passou na nossa frente e ficou olhando pra mim. Ele foi até longe olhando pra mim, sabe, olhando pra trás assim. E eu já fiquei esperto achando que poderia acontecer um assalto, até pelo horário, né, que eu trabalhava, era muito tarde. Então, ele voltou, esse rapaz que ficou olhando, e falou, moço, desculpa, você pode repetir aquilo que você estava falando, que Deus complica? Como é que é isso? Aí eu falei, Deus complica, depois descomplica, no final ele explica por que complicou. Nisso, o ônibus do rapaz que estava comigo chegou, e ele entrou no ônibus, o filho de pastor, né? E esse rapaz que voltou para me perguntar, ele ficou conversando comigo e ele começou a chorar. E aí eu comecei a falar, explicar o porquê que Deus complica e depois complica, e expliquei a história de Jefité. Muitos daqui do canal são evangélicos, então conhecem, né? Não vou contar, senão vou demorar muito, porque eu falo demais. Mas então, comecei a falar dessa história pra ele, ele começou a chorar. Ele falou, meu, você tá falando tudo que tá acontecendo na minha vida, é tudo que eu tô vivendo. E eu vou te falar, eu estava em um bar e uma pessoa veio falar
pra mim que Deus complica, descomplica, explica porque complicou. E eu saí de lá com raiva, porque eu sou ateu e minha família são ateus. Eu aprendi isso. E quando eu passei na sua frente, eu não acreditei que você tava falando a mesma coisa, cara. E eu fiquei com raiva também. Mas quando eu voltei e você começou a falar, eu senti paz naquilo que você falava. E aí ele começou a chorar, e eu aproveitei, tome Bíblia, e falando de Deus pra ele, e meu coração se alegrando. Aí ele começou a chorar e ele falou, olha, eu sou ateu, mas eu nunca senti isso, o que eu faço pra sentir isso? Eu falei, olha, você concorda comigo que não tem como eu falar algo da sua vida que eu não sei? Você não me conhece, mas Deus ele te conhece. Então, eu quero falar pra você. Se Deus preparou essa situação, porque Ele existe, você pode não acreditar hoje, mas Deus ele existe. Se Deus preparou essa situação, é porque Ele tem algo contigo. E ele começou a chorar, ele falou, eu quero sentir essa paz, eu quero sentir mais essa paz. Eu falei, então aceita Jesus. Ele falou, é muito difícil isso pra mim, mas eu prometo que eu vou numa igreja e vou aceitar Jesus. No dia seguinte eu convidei ele, né? Peguei o número dele, convidei ele pra minha igreja. E ele não pôde ir, mas passou um certo tempo eu soube que ele foi para a igreja Bola de Neve, aceitou a Jesus lá e estava firme com Deus. Então nesse dia eu vi Deus na minha vida, porque eu estava muito triste por ter ouvido que o meu jeito de pregar era diferente, era estranho, mas Deus usou exatamente o meu jeito de pregar para mim ganhar não só uma pessoa para Jesus, mas ganhar um ateu para Jesus. Isso foi uma experiência muito grande para mim. Bom, obrigado pelas perguntas, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Deixa aquele like, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa a pergunta aí pro próximo vídeo, Perguntas e Respostas 4. Obrigado de coração por quem ficou até o final. E aquele beijo!